Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que assusta um pouco as pessoas, normalmente, mas vocês não vão assustar, tá bom? É o movimento harmônico simples, a gente chama carinhosamente de MHS. Mas de onde vem, né? O que tem a ver tudo isso? Então, vamos voltar um pouco na ideia de movimento periódico. O que é um movimento periódico? É alguma coisa que se repete de maneira idêntica em intervalos de tempos iguais, ou seja, a cada tanto tempo, aquela coisa volta a se repetir. Por exemplo, o ano, a passagem do ano. A cada 365 dias, volta para o dia 1º de janeiro. Vamos ignorar o ano bissexto aqui, tá, gente? Então, isso é um exemplo de um movimento periódico. Outra coisa, a Lua girando em torno da Terra. Ela está sempre dando uma volta, e daí, a hora que ela termina uma volta, ela dá outra volta. E isso acontece sempre no mesmo intervalo de tempo, aproximadamente 28 dias aí. Outra coisa, a Terra dá uma volta em torno de si mesma. Então, a gente percebe isso pelos dias e pelas noites, né? A cada aproximadamente 24 horas, a Terra começa a dar outra volta em torno de si mesma. Então, ela acaba uma volta e começa a outra em seguida. Outra coisa que pode acontecer é um pêndulo. Se eu der uma puxadinha nele, tirando ele da posição de equilíbrio, ele vai ficar oscilando aqui. Se for uma coisa sem atrito, sem resistência do ar, né? Ele vai ficar oscilando assim para sempre. Outro exemplo, uma mola. Se a gente tira a mola da posição de equilíbrio dela, a gente comprime ou distende e solta, ele vai ficar oscilando em torno dessa posição de equilíbrio, percebem? Ele vai, volta para o mesmo lugar, daí começa a ir de novo, volta para o mesmo lugar. No movimento circular acontece isso também. Se vocês lembrarem, se vocês não lembrarem, é só clicar aqui e assistir a aula de movimento circular, tá? Então, todas essas coisas estão se repetindo em intervalos de tempos iguais, e esse intervalo de tempo igual é o que a gente chama de período. E esse período vai definir uma frequência. Então, período é o tempo necessário para se completar um ciclo, ou seja, para fazer o movimento todo, né, para fazer o movimento completo. No caso da volta da Terra, é completar uma volta. No caso do bloquinho preso da mola, ele sair, por exemplo, da posição mais para a direita, ir para mais da esquerda e voltar para mais da direita. Isso é um movimento completo. No caso do pêndulo, seria ele sair da posição aqui de cima, vir para o lado de lá e voltar aqui para cima. No caso do calendário, de 1º de janeiro até o outro 1º de janeiro. E a frequência é o inverso do período, então é um dividido pelo período. E essa frequência seria basicamente quantos ciclos esse sistema, esse movimento, percorreu, completou em um segundo, tá? Então, passou um segundo, quantas vezes o pêndulo foi e voltou? Quantas vezes a Terra deu uma volta em torno de si mesma? No sistema internacional, a gente vai falar o período em segundos e a frequência em hertz. Mas não necessariamente, a frequência poderia ser em rotações por minuto, em rotações por hora, coisas desse tipo. E aí o período vai ser correspondente. Então, se for rotações por minuto, o período estaria em minutos. Mas a gente gosta do sistema internacional, então hertz e segundos, ok? Daí vai entrar o nosso movimento harmônico simples. E o que seria, então, o movimento harmônico simples? É o movimento de um oscilador harmônico. Não esclareceu nada. O que é um oscilador harmônico? Um oscilador harmônico é um sistema em movimento, um sistema dinâmico, que vai ter a aceleração oposta e proporcional ao movimento. O que significa isso? Proporcional quer dizer que o valor dela vai depender do valor do movimento, do deslocamento, né? De uma mudança de posição. E oposta quer dizer que ela está indo contra, né? Então ela vai ter um sinal negativo. Isso acontece no pêndulo, que a gente viu ali atrás, e no sistema massa-mola. Então, uma massa presa numa mola. Esses são dois exemplos daqueles anteriores que entram nessa descrição. Por quê? Porque eles são descritos pela equação, que diz que a aceleração é igual a menos alguma coisa multiplicado pelo deslocamento. Esse alguma coisa é o que a gente chama de frequência angular. E o que é essa frequência angular vai depender de qual dos sistemas a gente está estudando, certo? Uma curiosidade, em física, a gente, na faculdade, quando está estudando a aceleração, a gente faz a derivada segunda em função do tempo. E aí, derivar em função do tempo, para não precisar escrever d, dt e tal,
dá trabalho, a gente põe um pontinho em cima. E derivada da segunda são 2 pontinhos em cima. Então, a hora que a gente vai fazer a derivada da segunda, fica um x com 2 pontinhos em cima, tipo uma carinha. Então, é um jeito carinhoso pra gente gostar dos osciladores harmônicos. Ele parece uma carinha, tá? Mas, enfim. Então, o ômega é a frequência angular. E o que isso tem a ver com a nossa frequência normal, que era em Hertz? Ela é... A frequência normal é essa frequência angular dividido por 2π, tá? Então, vocês podem pensar que uma tem tudo a ver com a outra, só tem 2π de diferença, certo? Vamos entender melhor o que vai ser esse ômega. A gente vai pensar, primeiro de tudo, no caso do massa-mola. Então, vamos pensar no nosso sistema massa-mola. A gente tem aqui uma tentativa de desenhar a coisa acontecendo ao longo do tempo. Percebam que é como se eu tivesse tirado várias fotos no caminho desse GIF e colocado elas em sequência. Então, o que a gente percebe? Ó, essa posição 0 é a posição onde fica a mola se não estiver acontecendo nada. É o comprimento natural da mola, a posição de equilíbrio do nosso sistema. Aí, o que eu fiz? Eu peguei esse bloquinho e puxei ele, distendi a mola um tanto, x. X é a deformação da mola. Lembra que ele entra na hora da gente calcular a força elástica, por exemplo. Força elástica é K vezes X, é a constante da mola vezes esse deslocamento, essa deformação. Aí, por causa de ter essa deformação, surge, então, uma força elástica. E essa força elástica vai ser no sentido de fazer a mola voltar ao normal, voltar para a posição de equilíbrio. Então, ela vai ser para a esquerda. Só que o que vai acontecer? A hora que eu soltar, esse bloquinho vai ser puxado para a esquerda. Só que ele não vai parar imediatamente a hora que chegar na posição de equilíbrio, se a gente estiver considerando o sistema ideal em que não existe resistência do ar, nem atrito, nem nada perdendo energia. Então, o que vai acontecer? A hora que ele chegar na posição de equilíbrio, ele vai ter uma velocidade para a esquerda. Então, ele vai continuar indo para a esquerda. E aí, ele vai comprimir a mola em um certo tanto, que é o que acontece nessa figura de baixo. E o tanto que ele comprimiu a mola é o mesmo tanto que eu tinha distendido lá no começo. E aí, a hora que comprime a mola, o que ela vai ter? Uma nova força elástica para a direita. Só que isso não acontece de repente, tipo, aqui não tem força elástica e de repente tem força elástica, não. A força elástica vai aumentando conforme aumenta o x. Então, a cada milissegundo, a gente tem uma força elástica diferente porque o x está mudando com o tempo. Então, não é uma coisa muito simples para a gente fazer as contas. Mas a gente pode perceber que conforme passa o tempo, esse bloquinho preso na mola está oscilando em torno dessa posição de equilíbrio, sempre respeitando a mesma distância para os dois lados. Então, basicamente, isso vai ser o principal sistema que a gente vai estudar hoje. Então, a gente sabe que, nesse caso, a força resultante é a força elástica, ela está contra, por quê? Ela é uma força restauradora. Ela é uma força que vai fazer o sistema voltar para a posição em que ele estava inicialmente. Ele quer voltar para o equilíbrio. Então, é uma força que a gente vai chamar de restauradora. Isso significa que ela está obedecendo aquela regra de que vai ser oposta. Lembra que a aceleração tinha que ser oposta? Lembrando que a aceleração tem o mesmo sentido da força resultante por causa da segunda lei de Newton, né? Força resultante é massa vezes aceleração. Então, o que vai acontecer? A gente sabe que a força resultante é massa vezes aceleração e a força elástica é Kx, é a constante da mola vezes o x. Certo? Lembra a carinha da equação? Era a aceleração igual menos alguma coisa vezes x. Chegamos em menos alguma coisa vezes x, é só passar o m dividindo. Este alguma coisa é aquele nosso ômega ao quadrado, percebe? Ó, compara. O a tá aqui sozinho, igual, menos, o x sozinho, sobrou esses dois termos. Lembrando que era o ômega, né? Era a nossa frequência normal é o ômega dividido por 2π. Então, o ômega vai ser K sobre M para essa situação do sistema massa-mola. Mas eu quero saber... Aliás, o ômega ao quadrado, né? Eu quero saber o ômega, então eu vou passar o quadrado para o outro lado como raiz. Portanto, nosso ômega vai ser raiz de K sobre M. Se eu quiser passar para a frequência normal, é só eu dividir isso por 2π. Então, vai ficar 1 sobre 2π vezes K sobre M. Essa é a frequência, essa é a fórmula da frequência em Hertz, frequência normal, para um sistema massa-mola, certo? Lembrando que K é a constante da mola e M é a massa do bloquinho que está preso nessa mola, tá bom? Percebam que ela não depende do quanto eu puxei. Se eu puxar um monte ou se eu puxar pouco, a frequência não vai mudar. E se a frequência não muda, a gente sabe que existe uma relação com o período, né? Então, vamos perceber aqui. Frequência é 1 dividido pelo período. Se eu inverter a frequência com o período, vai ficar que período é 1 sobre frequência. Então, o período é o inverso da frequência. Então, eu tenho que inverter todo mundo para chegar na fórmula do período. O 2π estava embaixo, vai para cima. O m estava embaixo, vai para cima. E o k estava em cima, vai para baixo. E é isso.
percebam de novo que o período também não vai depender da amplitude. Então, eu posso puxar um tantão ou um tantinho, o tempo que ele demora para completar uma oscilação completa só vai depender da massa e da constante da mola, não vai depender da amplitude, certo? Então, aqui tem o nosso movimento acontecendo, e aí vocês podem perceber que ao longo do tempo ele vai se deslocando entre esses extremos do movimento, certo? E ele vai se deslocando em uma curva que provavelmente vocês já viram muitas e muitas vezes. Mas já a gente chega lá. Vamos pensar uma coisa. Vocês provavelmente vão me dizer: nossa, mas essa fórmula é muito difícil. Eu vou inverter o K com o M. Na hora que eu for resolver, eu vou colocar o K em cima e o M embaixo. Como que eu faço para não esquecer? A gente já viu uma coisa chamada análise dimensional. Isso vai ajudar muito vocês neste momento. Por quê? A gente pode conferir pela unidade de medida se você colocou a fórmula certa. Como? Eu sei que período deve ter uma unidade de medida de tempo. No Sistema Internacional, segundos. 2π não tem unidade de medida de nada, então tanto faz, eles não vão ter medida nenhuma. 2π é 2π. Agora, a raiz de m sobre k vai ter uma unidade de medida, então vamos pensar, ó. A unidade de medida do período vai ser quilogramas, que é a unidade de medida da massa, dividido por Newton por metro, que é a unidade de medida da constante da mola, que vem lá do kx. Se vocês não lembrarem, é só isolar o k lá na fórmula do kx. Vai ficar k igual a F sobre x, então Newton dividido por metro. Aí a gente pode fazer aqui os extremos pelos meios, né? Barrigão, barriguinha, a massa vai passar para cima multiplicando. E Newton a gente pode abrir pensando na segunda lei de Newton, que é massa vezes aceleração. Então, quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. Aí, de novo, o segundo ao quadrado tá dividindo. Vou fazer barrigão, barriguinha outra vez, passa ele lá para cima. O que a gente conclui aqui? Quilograma com quilograma corta, massa com massa corta, vai sobrar raiz de segundo ao quadrado. E raiz de segundo ao quadrado é segundo. Se você tiver invertido a fórmula e colocado o K em cima e o M embaixo, a hora que você faz essa análise dimensional, vai dar 1 sobre segundo. E você vai falar, putz, isso não é período, então tá errado. Aí você corrige. Então, sempre que você ficar em dúvida, você faz análise dimensional para conferir se você acertou a fórmula, tá bom? Se a gente fizer o gráfico disso ao longo do tempo, percebe, ó, eu puxei primeiro de tudo o bloquinho lá para baixo. Aí veio uma força elástica para cima. Então, ele subiu. Imagina como se fosse assim, ó, como se tivesse um lápis preso no bloquinho e eu tivesse arrastando um papel aqui do lado com o tempo. Sabe, como se estivesse imprimindo mesmo, e daí o lápis é que tá fazendo o risco? Então, conforme passa o tempo, a gente perceberia um movimento deste jeitinho. E o movimento deste jeitinho faz vocês lembrarem muito de umas funções bonitinhas de matemática, as chamadas funções trigonométricas, né? Então, vamos entender. Eu deixei aqui do ladinho as formulinhas que a gente já chegou, né? E aí, a gente tinha aquela equação bonitinha do tipo menos ômega ao quadrado vezes x. Certo? Aceleração é igual a isso. Se a gente for resolver uma equação desse tipo, lógico que eu não vou fazer a resolução para vocês, mas a gente vai chegar em uma função da posição, a posição em função do tempo vai ser uma função do tipo trigonométrica, vai ser uma função do tipo cosseno. E o que a gente sabe daqui? Isso é a posição em função do tempo. Basicamente, é o desenho que a gente tem aqui embaixo. O que muda? Vamos entender. O A é a amplitude. Por que ela está multiplicando aqui fora? Porque, se vocês lembrarem de matemática, o valor máximo e mínimo que um cosseno pode ter, ou um seno, é 1 ou menos 1. O máximo é 1 e o mínimo é menos 1, tanto para o seno quanto para o cosseno. Só que eu poderia ter puxado meu bloquinho, tipo, 5 metros para baixo. Como é que vai dar 5 metros se o valor máximo do cosseno é 1? Então, a gente vai multiplicar esse valor máximo pela amplitude, que seria basicamente quanto eu puxei ele para baixo ou para cima no começo do movimento. Então, essa amplitude é aquele valorzinho que vem aqui, o quanto a gente puxou para cima ou para baixo, né? Que vai ser basicamente a amplitude da nossa onda no gráfico de posição em função do tempo. Além disso, a gente sabe que o ômega é aquela frequência que não é a que a gente está acostumado a usar, mas a gente sabe a relação dela com a frequência normal, então tá tudo bem. E a gente sabe que um cosseno normal, o cosseno lá que vocês estão acostumados da matemática, cosseno de 0 vale 1. Então, o nosso gráfico de cosseno não deveria começar lá embaixo, ele deveria começar aqui em cima. Por que ele está começando lá embaixo? Porque pode acontecer essa diferença de fase, que é essa letra grega chamada φ aqui, que eu acho lindíssima, aliás. Então, essa fase
vai ser a responsável por dar esses deslocamentos no nosso gráfico. Então, por exemplo, se a gente tivesse fase zero, ou seja, isso daqui vale zero, a gente teria o nosso gráfico de cosseno normal, começando lá em cima no valor máximo do cosseno, que é 1 vezes A, então no valor A. Mas, conforme a gente varia esse ângulo de fase, o gráfico vai se deslocando, né? Então, π sobre 4 seria 45 graus, né? Ele estaria um pouquinho para baixo. Se fosse 90 graus, ele começaria do zero. E aí, agora sim, a situação em que a gente tem no GIF é com o ângulo de fase de π, ou seja, 180 graus, certo? E aí, a gente poderia também fazer as funções da velocidade com relação ao tempo, ou da aceleração com relação ao tempo, que também não interessa para vocês neste momento como é calculado. O importante é que eles também vão ser funções trigonométricas, só vai mudar o valor que tem antes e se é seno ou se é cosseno. Então, a função das posições, a gente sabe que é aquela que a gente acabou de ver no slide anterior. A função das velocidades com o tempo vai ser menos ômega vezes a amplitude vezes um seno. Então, o que vai mudar? Para um determinado intervalo de tempo, o ângulo de fase é o mesmo para as três coisas, o ômega é o mesmo para as três coisas, no mesmo tempo vai ser o mesmo t para as três coisas, o mesmo a para as três coisas. Vai mudar que aqui é cosseno, aqui é seno, e vai ter umas coisas multiplicando antes, certo? Então, o que a gente pode perceber no gráfico? Se a gente tem uma posição inicial aqui, A positivo, seria o nosso ângulo de fase zero, né? No caso da velocidade, a hora que a gente substitui esse mesmo intervalo de tempo, como é seno, o valor não vai ser exatamente o mesmo, porque cosseno e seno de um mesmo ângulo normalmente não têm o mesmo valor, exceto para uns casos especiais aí que realmente eles vão ser iguais, mas na maioria dos tempos não vai ser igual. O que a gente pode concluir disso? Vamos entender melhor. A velocidade e a aceleração também variam com o tempo, desse jeito que mostram os nossos gráficos. Então, tanto para a posição, quanto para a velocidade, quanto para a aceleração, a gente vai ter valores máximos e valores mínimos. Quando que a gente tem esses valores máximos e esses valores mínimos? Então, vamos pensar. No tempo zero, quando a gente tem este gráfico aqui de cima, a gente tem a amplitude máxima para cima, né? O maior valor de x está lá na amplitude. Então, ele está saindo da posição de equilíbrio e puxando lá para cima, certo? Quando a gente faz isso, naquele instante, o nosso bloquinho está parado. Se o bloquinho está parado, a velocidade dele ali é zero. E faz todo sentido, porque olha quanto vale a velocidade nesse tempo. Zero. E o que acontece com a força elástica que tem lá em cima? Ela está na maior deformação de mola possível, portanto, a gente tem a maior força elástica possível. Se a gente tem a maior força elástica possível, a gente tem a maior força resultante. Se a gente tem a maior força resultante, a gente tem a maior aceleração, em módulo, né? Porque, na verdade, ela está indo contra o movimento. Então, a aceleração vai ser a maior possível, só que negativa, lá embaixo. Então, faz todo sentido. Conforme o tempo vai passando e o nosso bloquinho vai até a posição de equilíbrio, que seria a posição zero, olha o que acontece na posição zero. Vamos ver a correspondência aqui embaixo. A velocidade está na máxima em módulo, né? Negativa, mas vamos pensar em módulo. Ela está na máxima possível. Por quê? Nesse intervalo, o movimento foi acelerado. Ele foi empurrado para longe. E a partir da posição de equilíbrio, quando ele começa a distender a mola para o outro lado, quando ele começa a puxar de novo a mola, ter uma nova deformação da mola, vai começar a ter força de novo. Então, vai começar a ter uma força atrapalhando tudo aquilo. Então, o que a gente pode pensar? Nesse instante em que ele voltou para a posição de equilíbrio, a mola estava no comprimento natural, então não tinha força elástica. A força resultante era zero. Se a força resultante é zero, a aceleração é zero. Então, ó, de novo, tá todo mundo combinando. A velocidade é máxima em módulo e a gente tem uma aceleração igual a zero. A partir desse instante, o que vai acontecer? A hora que ele desce, se ele tá descendo e a força elástica tá puxando ele para cima, ele tá descendo freando. Se ele tá freando, ele tá ficando mais devagar até que ele chega na posição máxima e para. E a hora que ele para, ele tem de novo velocidade zero, que é o que acontece aqui. Que é quando ele chega lá na amplitude máxima do outro lado. E, de novo, ele vai ter a aceleração máxima, que é quando ele tem a deformação máxima. Entenderam a ideia? Então, a gente vai usar muitos valores máximos mínimos para entender o movimento da física. A física por trás daquilo, né? Quando é acelerado, quando é retardado, velocidade máxima, velocidade mínima e esse tipo de coisa. Certo?
Vamos fazer uma simulação aqui no FET para vocês verem isso na prática. Eu vou apertar pause aqui, eu vou colocar duas massinhas iguais e vou deixar elas na mesma altura para não ter nenhuma diferença, ó. Duas massas iguais. Uma das molas eu vou deixar com uma constante bem grande, o K bem grande, né? E a outra bem pequenininho. Então, percebendo? Elas estão exatamente na mesma posição. A hora que eu apertar play, o tempo vai começar a passar. E aí a gente vai perceber o que vai acontecer, ó. Percebam que a posição de repouso das duas é diferente, porque muda a constante da mola. Essa daqui ficaria em repouso aqui e essa daqui ficaria em repouso aqui embaixo. E outra coisa que não muda, essa linha azul, é o comprimento inicial da mola. As duas molas têm o mesmo comprimento inicial, tá? Só pra gente se localizar. Ok? Então, vamos lá. Perceberam que interessante? Vamos colocar em outra posição inicial para vocês verem. Eu vou apertar play. Vamos prestar atenção no que acontece com os tempos. Qual das duas demora mais tempo para completar uma oscilação? Então, percebam, a da direita, que é a que tem a constante maior, vai completar uma oscilação bem mais rápido. Então, quanto maior é a constante da mola, menor é o período, mais rápido ela vai se movimentar. Enquanto a da esquerda, que tem uma constante bem pequenininha, lembra que o período é a constante embaixo, né? Tá dividido pela constante, é inversamente proporcional. Então, se a gente tem uma constante pequena, o período fica grande. Por isso que demora tanto para ela fazer uma oscilação completa. Agora, vamos fazer a mesma coisa, agora com molas iguais, mas com massas diferentes. Vou colocar uma massa aqui e outra massa aqui. Aí, vou colocar de novo essa linha para a gente soltar as duas da mesma posição certinho. Aqui. E vou apertar play, olha só. O que aconteceu? Agora a massa maior é que tem um período maior. Então, a que tem massa maior demora mais para completar uma oscilação. Enquanto a que tem a massa pequena tem um período pequeno, então ela vai completar uma oscilação rapidinho, ela sobe e desce rapidinho. Bom, agora que vocês já viram isso na prática, então vamos sintetizar aqui o nosso processo. A gente tem frequência, 1 sobre 2π vezes a raiz de k sobre m, lembrando que k é a constante da mola e m é a massa. O período é 2π raiz de m sobre k. E prestem atenção nesses dois fatos, nessas duas fórmulas, são importantíssimos. A frequência não depende da amplitude, portanto o período também não depende da amplitude. Então, qualquer que seja a amplitude, só vai depender da massa e da constante da mola. E a gente pode perceber que a oscilação está acontecendo em torno do ponto de equilíbrio. Onde é o ponto de equilíbrio? Onde a resultante das forças, onde a força resultante é zero, onde a força resultante é nula, certo? Aí a gente tem uma segunda situação de oscilador harmônico daqueles exemplos que a gente deu no começo, que é o pêndulo simples. No pêndulo simples, essa vai ser uma aproximação que só vai ser válida para quando os ângulos forem bem pequenos, tá? Então, não vale se a gente pegar um ângulo gigantão lá, não vai dar para aproximar para um oscilador harmônico. Mas o que a gente sabe que acontece nos pêndulos simples? A gente tem agindo sobre a bolinha que está oscilando, né? A força peso, que está representada aqui como mg, sempre apontando para o centro da Terra, no caso para baixo, e a força de tração, que está sempre apontando para a direção que o fio está puxando ela, né? E essa força F, que está desenhada aqui no GIF, é a resultante dessas forças. Então, percebe que essa resultante também varia ao longo do percurso e ao longo do tempo. E ela também está sempre apontando no sentido de trazer ele de volta para a posição de equilíbrio, que era quando ele estava esticadinho aqui embaixo. Só que assim como acontecia no caso do massa-mola, a hora que ele chega na posição de equilíbrio, se a gente desprezar todas as dissipações possíveis, então não tem resistência do ar nem nada do gênero, a hora que ele chega aqui, ele tem uma velocidade, então ele não vai parar, ele vai continuar até chegar lá em cima. E aí vai ter essa alternância de energias. A gente pode pensar em termos disso também. No anterior eu não comentei, mas aqui a gente pode comentar nesse sentido. Por quê? O que acontece? Na posição máxima aqui, no mais alto, a única energia que ele tem é energia potencial gravitacional. Se a gente considerar o zero da energia potencial gravitacional na altura mínima que ele alcança, que seria aqui embaixo, aqui ele tem energia potencial gravitacional máxima
E aí, conforme ele vai descendo, essa energia potencial gravitacional vai diminuindo e se transformando em energia cinética. Portanto, a energia cinética máxima do nosso pêndulo é a hora que ele está aqui na posição mais baixa possível, que seria a própria posição de equilíbrio dele. E aí, conforme ele passa daqui, ele vai subindo de novo, o que vai acontecer? Essa energia cinética vai se transformando outra vez em energia potencial gravitacional até que a energia cinética é zero e ele para, e toda a energia que ele tem armazenada é a energia potencial gravitacional. O que você mantém constante nessa situação? A energia mecânica, que é a soma da potencial com a cinética, certo? Se você não lembrar de energias, é só você acessar, eu vou deixar o link aqui, você clica no vídeo de energias e relembra, depois você volta pra cá, tá bom? O que a gente tem pro pêndulo simples? Eu não vou fazer todo aquele negócio outra vez, tá? Eu vou só dar o resultado final pra vocês já entenderam o raciocínio. E também não importa pra gente neste momento. O período para um pêndulo simples é dado por 2π vezes a raiz do comprimento do fio, então depende do tamanho do fio, dividido pela aceleração da gravidade. Então depende do lugar onde você está. Se você tiver um pêndulo na Terra, ou um pêndulo na Lua, ou um pêndulo em Júpiter, ele vai se comportar de um jeito diferente, tá? É lógico que na vida real a gente tem resistência do ar. Então, na vida real, ele não vai ficar oscilando para sempre igual os meus GIFs ficam. Mas nos nossos exercícios, a gente vai considerar como se não tivesse resistência do ar. Então, a atmosfera não vai fazer diferença. Então, eu falo que vai ser diferente você tá na Lua ou você tá em Júpiter no sentido da gravidade, porque a gravidade na Lua ou a gravidade em Júpiter são diferentes da gravidade na Terra. Na Lua é muito menor, Júpiter é muito maior, né? E o T é o período outra vez. Prestem muita atenção, uma coisa que todo mundo pensa que vai fazer diferença. Se eu trocar a bolinha que tá pendurada, se eu puser uma bolinha mais leve ou uma bolinha mais pesada, entre muitas aspas, porque a gente já sabe que pesado não é a expressão correta para falar fisicamente, né? Mas uma bolinha de maior massa, a nossa cabeça faz com que a gente queira pensar que isso vai influenciar no movimento. Mas não influencia. Presta atenção que não tem massa nessa fórmula. Não tem massa aqui. Então, se eu trocar massa, não vai mudar em nada o período e a frequência do nosso movimento. A frequência e o período não dependem da massa. Eles só vão depender da gravidade, que diríamos que aqui na Terra não vai mudar muita coisa se a gente mudar de lugar. Então, se eu quiser alterar o período, ou seja, alterar o tempo que demora para o pêndulo completar uma oscilação, o jeito mais fácil é a gente mudar o tamanho do fio. Então, se eu pegar um fio mais comprido, ele vai demorar mais tempo. Se eu pegar um fio mais curto, ele vai demorar menos tempo. E é graças a isso que a gente tem esse tipo de vídeo belíssimo, que eu vou colocar para vocês em seguida, que eu filmei no Café da Física, que tem lá em São Paulo. Lindíssimo, aliás. E aí vocês podem acompanhar, chama Dança do Pêndulo. Eu filmei só um pedacinho, mas se vocês precisarem no YouTube, vocês vão achar vários vídeos belíssimos dessa dança dos pêndulos. E aí vocês vão entender por que isso acontece, porque são fios de comprimentos diferentes. Comprimentos diferentes geram períodos diferentes, e aí forma aquela imagem belíssima que vocês vão ver aí na frente. Ok, gente, é isso. Então fiquem com o vídeo e um abraço para vocês.